turma, tudo bem? Sou o professor Paulo Henrique Porcena e vamos para a nossa aula de matemática de hoje. Na aula de matemática, nós vamos continuar falando sobre as medidas de comprimento e vamos aprofundar um pouco mais sobre as unidades de medidas de comprimento que nós utilizamos hoje. Vamos lá? Então, vocês hoje vão utilizar o livro de matemática de vocês e eu quero que vocês leiam e façam todas as atividades que tenham da página 76 até a página 81, tá? Para a gente poder fechar esse conteúdo sobre as medidas de comprimento, tá bom? Então vamos lá relembrar que as medidas de comprimento são as formas que nós utilizamos para medir o tamanho das coisas, as distâncias das coisas, certo? Nós vimos na aula passada que antigamente eles utilizavam alguns métodos para se medir as coisas, como o palmo, como o passo, mas nós vimos que isso não era tão eficiente, porque cada pessoa possui um tamanho de mão, um tamanho de passo, então ficava desigual. Então, para padronizar isso, criaram essas unidades de medida. E as unidades de medidas que nós utilizamos nas medidas de comprimento são metro, centímetro, milímetro, quilômetro, são alguns dos exemplos que nós temos, tá? Que é o que nós mais utilizamos. Então, vamos lembrar que o metro nós utilizamos para medir medidas um pouco maiores, mas que não são tão grandes. Então nós vamos utilizar o metro para medir o tamanho de coisas, de objetos, de pessoas, de construções, certo? Por exemplo, para medir o nosso tamanho eu tenho 1,80 metro. Para medir o tamanho de uma casa, de um prédio, certo? Então nós utilizamos o metro para medir o tamanho das coisas, que são um pouco maiores. Para medir o tamanho de coisas muito pequenas, nós utilizamos o centímetro, e aí a gente tem a régua para medir os espaços ali do papel, do caderno. E nós temos também o milímetro, que é a menor unidade de medida, tá? É bem pequenininho, tamanhozinho de um grãozinho de arroz, ok? E nós temos o quilômetro, que mede distâncias muito grandes. Por exemplo, distância entre cidades, distância de sua casa até algum local mais distante, tá? E nós temos os quilômetros. Bom, e aí nós precisamos entender algumas coisas sobre essas unidades de medida. Primeiro, quando nós temos... Vamos começar aqui com o milímetro, que é a menor unidade que nós temos aqui hoje. Então, quando nós juntamos 10 milímetros, veja que eu coloquei o símbolo aqui do lado. Então, nós utilizamos esse símbolo aqui, essa unidade para a unidade de medida milímetro, mm, minúsculo, tá? Então, quando nós temos 10 milímetros, nós podemos trocar esses 10 milímetros por 1 centímetro, certo? Então, quando temos 10 milímetros, a gente, na verdade, tem 1 centímetro. Então, você pode ver lá na régua de vocês, que quando começa lá no 0. E quando você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 risquinhos, você vai chegar no número 1, tá? Ou seja, a cada 10 milímetros você tem 1 centímetro. E aí, a cada 100 centímetros, nós temos o quê? Quem sabe? Nós podemos trocar para o metro. Nós temos 1 metro. Veja que para centímetros nós utilizamos a abreviação aqui, o símbolo cm, tá? E para metro nós utilizamos apenas m, certo? Milímetro é 2 m's e para metro é 1 m, tá bom? Esses aqui são os símbolos que nós utilizamos para as unidades de medida. Então, quando nós temos 10 milímetros, a gente tem 1 centímetro. Quando nós temos 100 centímetros, nós temos 1 metro. E para dar quilômetros, quantos metros são necessários? Então, quando a gente tem 1000 metros, nós temos, na verdade, 1 quilômetro. E aí, o símbolo de quilômetro é km, tá? Nós utilizamos o km para representar o quilômetro. Por que km, professor, e não Q? Porque veio da palavra inglesa, tá? Então, em inglês se escreve com K, por isso que utilizou o K e o M, tá bom? Para ficar mais padronizado com o mundo todo, para ficar mais fácil. Mas, então, memorizem isso. Isso aqui é importante vocês memorizarem. Primeiro,
os símbolos que representam as unidades de medida. Ó, M representa metro, CM representa centímetro, MM representa milímetro e KM representa quilômetro. E memoriza que quando nós temos 10 milímetros, a gente tem 1 centímetro, tá? Quando tem 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Quando tem 100 centímetros é igual a 1 metro. E quando temos 1000 metros é igual a 1 quilômetro. Professor, e se temos 3.000 metros? Então nós temos quantos quilômetros? 3 quilômetros, basta cortar os zeros, né? Então vamos ficar com 3 quilômetros. Professor, e se nós temos 400 centímetros? Então, na verdade, nós temos 4 metros. Sempre basta cortar o zero, tá certo? Beleza. Então, leia atentamente as páginas 76 a 81 e façam todas as atividades, ok? E até a nossa próxima aula.